Olá, quarto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Então vamos lá, segundona aí, todo mundo animado, todo mundo preparado, que essa semana nossa vai ser muito produtiva, Então vamos lá. Vamos ver agora a nossa aula de português. No nosso conteúdo de português dessa semana, nós vamos falar sobre artigos. Quem sabe o que é artigos? Quem já ouviu falar? Então, vamos lá. Artigos, gente, ele é muito importante em uma frase. Porque o que ele faz? Qual é a função desse artigo? Ele vai qualificar ou vai determinar o substantivo. Então, vamos entender melhor isso aí. Nós temos duas classes de artigos. Temos artigo definido e artigo indefinido. Primeiro, vamos ver o que é esse artigo definido. O artigo definido, ele é representado pela vogal A ou vogal O e também tanto no singular quanto no plural. A, as, o, os. Isso é o artigo definido. O artigo indefinido, olha só, ele é representado pela palavra ou uns, ou uma, ou umas, também singular e plural. Então, gente, o artigo, ele, como eu já falei, ele vai determinar o substantivo. O artigo definido, ele determina um substantivo específico, algo único. E já o artigo indefinido, ele vai representar o substantivo de uma forma geral, né? Dá uma ideia também de vago, não sabe o que é, qual que é. Então, é representado pelo artigo indefinido. Então, vamos a alguns exemplos para vocês identificarem melhor o que eu estou explicando. Então, vamos lá. Olha só, por exemplo, gente. Peguei a caneta. Vocês estão vendo? Peguei a caneta vermelha. Estou falando sobre essa caneta. Peguei a caneta. Peguei umas canetas. Tá, mas qual caneta então? Umas canetas, modo geral. Então, vocês estão vendo que eu usei o artigo definido para representar a caneta e usei o artigo indefinido para representar uma quantidade melhor e variada. Elas não são iguais. Então, estou falando de modo geral. Outro exemplo. Ganhei uns brinquedos. Olha, mãe, que legal, ganhei uns brinquedos. Você olha e pensa, qual brinquedo? Qual foi o brinquedo? Deixa eu ver quais são os brinquedos. Então, uns brinquedos. Fiz uma representativa de modo geral, algo vago, tá? Ganhou, mas o que você ganhou? Qual que você ganhou? E aí também eu posso dar outro exemplo. Mãe, ganhei o brinquedo. Tá vendo? Aí eu já tô falando sobre qual brinquedo eu ganhei. Entendeu? Então, a função do artigo, gente, é essa. Ele vai determinar, vai qualificar o substantivo, dando uma ideia de algo determinado, de algo específico ou algo em geral, né? Falando de uma forma geral. Por exemplo, assim, imaginem uma situação na sala. Nossa, aqueles alunos estão conversando demais. Não, uns alunos estão conversando demais. Quando eu falo uns alunos, para quem está me ouvindo, já dá a ideia de que levantamento de hipótese, tá? Mas quem lá gosta de conversar muito? Não estou falando de uma determinada pessoa, entendeu? Então a pessoa já pensa em algumas pessoas, em alguns alunos que eu falei. Uns alunos estão conversando demais. É diferente quando eu chego e falo assim: nossa, mas o aluno está conversando tanto. Eu estou falando de uma pessoa em específico, falando de alguém,
né? Algo, alguma pessoa. Então vamos lá. O artigo, gente, ele, né, como eu falei para vocês, ele pode ser representado no singular e plural, ou também feminino e masculino. O que vai depender é o substantivo, porque ele vem antes do substantivo, ele antecede o substantivo. Então, olha essa frase aqui. Olha lá, lê comigo, gente. O menino pegou a bola. Quais são os artigos que nós temos aqui nessa frase? Fala pra mim. O primeiro artigo. Isso, ó. Ó, tá antecedendo o substantivo menino. Tá vendo que menino é masculino, não é? Então, o artigo também permanece masculino, ele vem masculino. Se aqui tivesse escrito menina, professora, então seria o menina? Não, seria a menina. Então, tá vendo? O artigo e o substantivo masculino. O artigo singular ou substantivo também singular. Pegou a bola. Onde está aí o próximo artigo? Isso, a. A está antecedendo o substantivo bola. Pegou a bola. Bola é feminino, artigo feminino. Bola está em singular, artigo também está em singular. Então tem que haver uma concordância aí. Próximo exemplo pra gente. O jardim possui umas flores lindas. Olha só, identifica pra mim quais são os artigos. Ó, ok. E o próximo artigo? Umas. Então, olha só, aqui a gente já tem classe diferente. Por quê? Ó, nós sabemos que é o artigo definido. Esse ó tá falando para mim sobre o quê? O jardim. O jardim, um determinado jardim. Então, né? Imagina eu mostrando o jardim. Estou mostrando para vocês sobre o que eu estou falando. Outra coisa, os dois masculino e os dois também singular. O próximo exemplo, que é umas flores lindas. Então, aqui, ó, umas flores lindas. Umas é artigo o quê? Indefinido. Então, eu estou falando de uma variedade de flores que compõem aquele tal jardim. E é mais de uma. Porque se fosse uma, então seria: o jardim possui uma flor linda, né? Ou a flor linda. Então, aqui também é o singular. Continuei a frase no singular. Umas aqui está antecedendo o substantivo flores. Então, gente, o artigo é isso. Ele vem para compor uma frase, né? Antecedendo aí os substantivos das frases. E nós temos artigos definido e indefinido. O artigo ele pode ser classificado em singular e plural e também em masculino e feminino. Agora, abra seu livro aí na página 108, livro de português, página 108. A página 108, gente, traz para nós essa matéria. Aqui na página 108, tá pedindo para vocês ler a fábula e completar com os artigos. Lembra que artigos é somente aquelas palavrinhas: a, as, ó, os, uns, uma, umas. Somente essas. Aqui nesse texto tá misturado. Ele tem artigo definido e também indefinido. Então, você vai ver o que melhor vai fazer a concordância da frase aí. Aqui na página 109 tem pra gente toda essa explicação que eu fiz pra vocês, tá bom? Falando lá novamente.
o que é o artigo definido, o que é o artigo indefinido. E aí você pode também passar o marca-texto aí no seu livro, né? Destacando o que é cada um. Aqui na número 2, você vai falar a mesma coisa também, vai escrever o artigo, que pode ser usado antes de cada substantivo. A 3 também você vai fazer a mesma coisa. E assim por diante. A nossa atividade sobre esse conteúdo vai até a página 110. Então, da página 108 até a 110, nós vamos falar somente disso. Artigo definido e artigo indefinido, ok? Então, façam a atividade com muito capricho. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no nosso grupo ou então aguardem a nossa aula online, tudo bem? Leia a matéria, caso de dúvidas, ou veja esse vídeo novamente, tá bom, gente? Faça com bastante capricho, eu confio em vocês, hein, turminha? Um beijo para vocês, estou com muita saudade.